Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas se ele apareceu para você, é um sinal de que essa história precisa ser ouvida. É algo que eu presenciei anos atrás e até hoje eu não consigo esquecer. Então, se puder, se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está me assistindo. O céu estava carregado naquela tarde de novembro, com nuvens pesadas que prometiam chuva, mas teimavam em não descer. Eu dirigia meu Volvo FH pelos últimos 400 quilômetros da viagem, saindo do interior de Goiás, rumo a Brasília. A carga era leve, equipamentos hospitalares, mas meu coração estava pesado como sempre. Meu nome é Antônio Silva, mas todo mundo me chama de Tonho da Estrada. São 23 anos rodando por esse Brasil afora, carregando não só mercadorias, mas também as lembranças que insistem em me acompanhar. Aos 51 anos, tudo o que me restava era a solidão da cabine e o ronco constante do motor. O vento levantava redemoinhos de poeira vermelha que dançavam na lateral da pista. Era uma daquelas tardes em que a BR-060 parecia mais vazia que de costume. Apenas o ocasional movimento de outros caminhões quebrando a monotonia da viagem. O rádio tocava uma música sertaneja melancólica, dessas que mexem com a alma de quem tem muito tempo para pensar. Eu sempre gostei desse horário. O sol começando a se pôr no horizonte do cerrado, pintando o céu com tons alaranjados que se misturavam com o cinza das nuvens. Era bonito, mas também me fazia lembrar de casa. Da época em que eu tinha uma casa de verdade, não apenas um endereço no papel. Minha mãe, Dona Terezinha, passou os últimos 5 anos da vida numa cadeira de rodas. Um derrame aos 68 anos que mudou tudo. Meu pai, que sempre foi um homem duro, não soube lidar com a situação. Começou a sair mais, a beber mais, até que simplesmente desapareceu. Deixou ela sozinha comigo, que mal estava começando na estrada. Eu me dividia entre as viagens e os cuidados com ela. Não foi fácil. Muitas vezes pensei em desistir do caminhão, mas ela sempre dizia: "Meu filho, a estrada é sua vida. Eu vou ficar bem." Mas eu sabia que ela não ficava bem. Via nos olhos dela a tristeza de quem se sentia um fardo. Quando ela morreu, há 3 anos, foi sozinha. Eu estava voltando de São Paulo quando recebi a ligação da vizinha. Cheguei tarde demais para me despedir. Tarde demais para dizer que ela nunca foi um peso, que eu a amava mais que qualquer estrada desse mundo. Desde então, eu carrego essa culpa como uma carga que nunca consigo descarregar. O ponteiro do combustível indicava que eu precisaria parar em breve. Estava calculando a próxima parada quando algo lá na frente chamou minha atenção. Um vulto escuro no acostamento. À medida que me aproximava, pude distinguir melhor. Era um carro, um sedã preto grande, daqueles que custam mais que minha casa. Minha primeira reação foi acelerar e passar direto. Todo caminhoneiro aprende que nem todo mundo parado na estrada precisa de ajuda. Às vezes, é melhor não se envolver, mas algo me fez reduzir a velocidade. Talvez fosse intuição, talvez fosse apenas curiosidade. Foi então que eu vi. Um homem saiu do lado do motorista, terno escuro, impecável apesar do calor, cabelo perfeitamente penteado, postura ereta de quem está acostumado a mandar. Ele abriu o porta-malas com movimentos precisos, quase mecânicos. Retirou uma mala grande, de couro, e a jogou no chão com desdém. Meu coração começou a acelerar. Algo estava muito errado ali. O homem contornou o carro e foi até a porta. Do passageiro. Foi quando eu vi ela pela primeira vez, uma mulher sentada numa cadeira de rodas, dentro do carro. Mesmo de longe eu podia ver que ela estava agitada, gesticulando, tentando se comunicar com ele. Parei o caminhão no acostamento, uns 200 metros atrás, e desliguei o motor. O silêncio repentino só foi quebrado pelo som distante de suas vozes. Ele gritava algo que eu não conseguia entender, mas o tom era de raiva, de desprezo.
E então ele fez algo que me gelou o sangue. Puxou a mulher da cadeira de rodas com uma brutalidade que me fez cerrar os punhos. Ela gritava. Tentava se segurar na porta do carro, mas ele era mais forte. Com um movimento brusco, ele a empurrou para fora e jogou a cadeira ao lado dela, na terra seca do acostamento. Você não serve mais para nada. A voz dele ecoou clara na tarde silenciosa. Eu mereço uma mulher completa. A mulher chorava. Tentava alcançar a mala que havia caído alguns metros de distância. Suas roupas simples, uma blusa branca e uma saia azul, estavam empoeiradas. Os cabelos castanhos, antes presos num coque, agora caíam desalinhados sobre o rosto. Ela estendia as mãos na direção do homem, implorando: Por favor, Ricardo, pensa nas crianças. Como vou explicar para elas? Mas ele já estava de volta ao carro. Bateu a porta com força, ligou o motor e acelerou, levantando uma nuvem de poeira que cobriu a mulher indefesa. Nem olhou pelo retrovisor. Eu fiquei paralisado por alguns segundos, tentando processar o que acabara de presenciar. Era como se o tempo tivesse parado. O vento levantou mais poeira, e eu podia ver a silhueta dela ali, sozinha, tentando desesperadamente alcançar a cadeira de rodas que havia virado de lado. Minha mãe. A imagem da minha mãe sozinha em casa, esperando meu pai voltar, me atingiu como um soco no estômago. O mesmo desespero, a mesma humilhação, a mesma sensação de abandono. Não pensei duas vezes, liguei o caminhão e acelerei em direção a ela. Quando parei ao lado do local onde ela estava, pude ver melhor seu rosto. Era uma mulher jovem, talvez uns 35 anos, com olhos castanhos inchados de tanto chorar. Suas mãos tremiam enquanto tentava se apoiar no chão para tentar alcançar a cadeira. Desci do caminhão e corri até ela. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Senhora, a senhora está bem? Perguntei, ajoelhando ao lado dela. Ela me olhou com uma mistura de medo e esperança. Seus olhos brilhavam com lágrimas que não paravam de descer. Ele me deixou aqui. Ela sussurrou, a voz embargada. Meus filhos vão chegar da escola e não vão me encontrar. Tirei minha jaqueta e coloquei sobre seus ombros. Ela tremia. Não sabia se de frio ou de choque. Peguei a garrafa de água que sempre carrego na cabine e ofereci a ela. Meu nome é Antônio, disse, tentando manter a voz calma. Vou ajudar. A senhora. Primeiro vamos colocar a senhora na cadeira, tá bem? Ela assentiu, ainda soluçando. Juntos, conseguimos endireitar a cadeira de rodas e eu a ajudei a se sentar. Suas pernas eram finas, atrofiadas, mas ela se movia com uma dignidade que me impressionou. Como é seu nome? Perguntei, pegando a mala do chão e colocando no colo dela. Maria, ela respondeu, limpando o rosto com as costas da mão. Maria José dos Santos. O vento soprou mais forte, trazendo o cheiro de chuva que finalmente se aproximava. Olhei para o céu escuro e depois para aquela mulher destroçada à minha frente. Naquele momento, eu sabia que não podia simplesmente deixá-la. Ali, Dona Maria, disse, segurando delicadamente sua mão trêmula, a senhora não vai ficar aqui sozinha. Eu vou levar a senhora para a cidade, vamos dar um jeito de avisar seus filhos. Pode confiar em mim. Ela me olhou com uma gratidão que me partiu o coração. E eu soube que aquele encontro mudaria tudo, não apenas para ela, mas para mim também. As primeiras gotas de chuva começaram a cair quando eu estava ajudando Dona Maria a subir na cabine do caminhão. Não foi fácil. A cadeira de rodas precisou ser amarrada na carroceria, e ela teve que confiar em mim para carregá-la até o banco do passageiro. Senti como ela tremia, não só de frio, mas de medo, de vergonha, de uma dor que ia muito além do físico. Desculpa o incômodo, ela murmurou quando finalmente conseguimos acomodá-la. Eu sei que o senhor tem sua viagem, seus compromissos. Dona Maria,
eu disse, ajustando o banco para que ela ficasse mais confortável. A senhora não está incomodando ninguém e pode me chamar de Tonho, tá bom? Liguei o caminhão e voltei para a pista. A chuva começou a cair com mais força, tamboriletando no para-brisa. Liguei o limpador e diminuí a velocidade. Ela ficou em silêncio por alguns quilômetros, apenas observando a paisagem pela janela, com os olhos perdidos e as mãos entrelaçadas no colo. Foi quando passamos por uma placa indicando Anápolis, 45 km, que ela começou a falar. Meus filhos devem estar chegando da escola agora, disse, a voz quase um sussurro. João tem 8 anos, Ana Clara tem 6. Eles sempre chegam às 5h30 e eu sempre estou lá esperando com um lanche. Olhei de relance para ela. Uma lágrima escorria pelo seu rosto. Todo dia é a mesma rotina. Eles chegam correndo. Me contam sobre as aulas, sobre os amigos. A Ana Clara sempre me traz um desenho que fez na escola. O João me ajuda com os deveres de casa, mesmo sendo só uma criança. A voz dela começou a embargou. Parei o caminhão no acostamento e peguei um lenço do porta-luvas. Obrigada, ela disse, secando os olhos. Desculpa, eu não queria chorar. A senhora não precisa se desculpar por nada, Dona Maria. Chore o quanto precisar. Ela respirou fundo e continuou. Eu me casei com Ricardo há 10 anos. Ele era diferente naquela época. Carinhoso, atencioso, trabalhava numa empresa de engenharia, ganhava bem. Eu cuidava da casa, dos filhos quando nasceram. Era feliz, sabe? Simples, mas feliz. A chuva intensificou e eu liguei o ar-condicionado para tirar o embaçado do vidro. O barulho da água batendo no teto da cabine criava uma atmosfera íntima, como se estivéssemos protegidos do mundo lá fora. Há 3 anos, ela continuou, eu estava limpando a casa. Tinha acabado de encerar o chão da cozinha. Ana Clara estava no jardim de infância, João na escola. Eu subi numa cadeira para limpar o ventilador de teto. A cadeira escorregou. Ela fez uma pausa, como se revivesse aquele momento. Caí de costas. Ouvi um estalo na coluna. Uma dor terrível, como se alguém tivesse enfiado uma faca nas minhas costas. Fiquei ali no chão, gritando, até a vizinha me ouvir e chamar a ambulância. Minha garganta se apertou. Lembrei da minha mãe contando sobre o derrame, sobre como o mundo dela mudou em questão de segundos. Lesão na medula, ela continuou. Os médicos foram claros, eu nunca mais ia andar. Ricardo ficou em choque. Nos primeiros meses, ele ainda tentava ser o marido de antes, mas aos poucos foi mudando. Como assim mudando? Perguntei, embora imaginasse a resposta. Ele começou a me tratar como se eu fosse um fardo. Dizia que eu não conseguia mais cuidar direito das crianças, que a casa estava sempre bagunçada, que eu tinha virado um peso para a família. Começou a chegar cada vez mais tarde do trabalho. Depois começou a não chegar. O nó na minha garganta cresceu. Era como se ela estivesse descrevendo a história da minha mãe. As crianças começaram a perceber. João, mesmo sendo pequeno, começou a fazer as coisas que eu não conseguia mais fazer. Preparar o lanche, ajudar a irmã a tomar banho. Uma criança de 5 anos, tendo que ser adulta por causa da minha condição. Dona Maria, isso não é culpa da senhora, eu disse, parando num posto de gasolina para nos abrigarmos melhor da chuva. A senhora teve um acidente. Isso não faz da senhora menos mulher, menos mãe, menos nada. Ela me olhou com surpresa, como se não estivesse acostumada a ouvir essas palavras. Ricardo não pensava assim. Há 6 meses ele me disse que tinha conhecido outra pessoa, uma mulher completa, como ele dizia. Falou que ia pedir o divórcio, que ia brigar pela guarda das crianças, porque eu não tinha condições de cuidar delas. A raiva começou a subir pela minha garganta. Como um homem podia ser tão cruel? Eu implorei para ele não fazer isso.
Disse que eu poderia me adaptar melhor, que poderia tentar fisioterapia de novo, mas ele já tinha decidido. Disse que eu era um lembrete constante do que a vida dele poderia ter sido. A chuva diminuiu um pouco, mas eu não queria voltar à estrada ainda. Ela precisava desabafar e eu precisava ouvir. Hoje de manhã, ela continuou, a voz trêmula. Ele chegou em casa dizendo que tinha uma surpresa para mim. Disse que íamos dar um passeio, que precisávamos conversar. Eu achei que ele tinha mudado de ideia, que ia me dar uma chance. Ela riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Bobagem minha. Ele só queria me levar para longe de casa, antes das crianças chegarem da escola, para não fazer escândalo na frente dos vizinhos. E onde estão as crianças agora? Perguntei. Com a minha irmã, Rosemeir. Ela mora a 2 quadras de casa. Os meninos sempre vão lá quando chegam da escola e eu não estou. Ela deve estar preocupada, achando que eu saí com Ricardo e vou voltar logo. Maria José começou a chorar de novo, mas dessa vez era um choro desesperado. Como eu vou explicar para eles que o pai não nos quer mais? Como vou dizer para o João que ele não vai mais jogar bola com o pai nos fins de semana? Como vou contar para Ana Clara que ela não vai mais sentar no colo do pai para ouvir historinhas? Eu desci do caminhão e caminhei um pouco na chuva. Precisava de ar. A história de Maria José estava mexendo com feridas que eu achava que tinham cicatrizado. Quando voltei, ela estava olhando uma foto no celular. São eles, disse, me mostrando a tela. João e Ana Clara. Vi 2 crianças sorridentes. O menino tinha os olhos da mãe, castanhos e doces. A menina tinha cachos dourados e um sorriso banguela. Eles são lindos, Dona Maria. Eles são minha vida, ela sussurrou. Sem eles eu não sei para que continuar. Foi quando eu tomei a decisão que mudaria tudo. A senhora vai continuar sim, eu disse, segurando a mão dela. E sabe por quê? Porque a senhora não está sozinha. Eu vou levar a senhora de volta para casa, para perto dos seus filhos, e vamos dar um jeito de resolver essa situação. Mas o senhor nem me conhece. Dona Maria, quando eu era criança, meu pai abandonou minha mãe depois que ela ficou numa cadeira de rodas. Ela passou anos se sentindo um peso, se achando menos do que ela era. Eu nunca consegui convencê-la do contrário. Morreu pensando que era um fardo. Peguei o lenço dela e sequei meus próprios olhos. A senhora não vai passar pelo mesmo, não se eu puder evitar. Maria José me olhou com uma mistura de gratidão e incredulidade. Mas primeiro, eu disse ligando o caminhão, vamos parar numa cidade e ligar para sua irmã. Seus filhos precisam saber que a senhora está bem. Enquanto voltávamos à estrada, ela me contou mais sobre sua vida, sobre como, antes do acidente, ela cantava no coral da igreja, sobre como ela sonhava em ensinar música para crianças, sobre como, nos últimos 3 anos, foi perdendo a voz, perdendo a alegria, perdendo a si mesma. Eu tinha uma voz bonita, ela disse quase sussurrando. Pelo menos as pessoas diziam que tinha. Tinha? A senhora perdeu a voz no acidente? Não, ela riu tristemente. Mas quando a gente para de acreditar em si mesma, a voz vai embora junto. Foi nesse momento que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que talvez pudesse devolver a Maria José não só a dignidade, mas também a esperança. Dona Maria, eu disse, enquanto as luzes de Anápolis apareciam no horizonte. A senhora confia em mim? Depois do que o senhor fez hoje? Confio. Então se prepara, porque nossa jornada está só começando. E eu realmente acreditava nisso. Pela primeira vez em 3 anos, desde a morte da minha mãe, eu sentia que tinha um propósito maior que simplesmente transportar cargas de um lugar para outro. Eu ia ajudar Maria José a encontrar sua voz de novo, de todos os jeitos possíveis. Anápolis apareceu diante de nós como um oásis de luzes na escuridão que já tomava conta do cerrado. Eram quase 7 da noite quando entramos na cidade,
E eu sabia que os filhos de Maria José já deviam estar desesperados. Parei numa praça próxima ao centro, onde havia uma dessas cabines telefônicas antigas que ainda funcionavam. Dona Maria, eu disse, desligando o motor, vamos ligar para sua irmã, mas antes me diga uma coisa. A senhora quer que eu fale com ela primeiro? Às vezes é mais fácil quando um estranho explica a situação. Ela balançou a cabeça determinada. Não, Tonho, eu preciso falar com eles. Preciso ouvir a voz dos meus filhos. Ajudei-a a descer do caminhão e a se acomodar na cadeira de rodas. Suas mãos tremiam quando discou o número. Fiquei ao lado dela, segurando um guarda-chuva, porque a garoa ainda caía fina. Alô, Rose? A voz dela saiu trêmula. Sou eu, Maria José. Do outro lado da linha, pude ouvir os gritos de alívio da irmã, mesmo com o telefone grudado no ouvido de Maria José. Calma, Rose, calma, eu estou bem, estou em Anápolis. É uma longa história. Os meninos estão aí? Uma pausa. Depois, a voz emocionada de Maria José. João, meu filho, é a mamãe. Mamãe está bem, meu amor. Eu sei que vocês estavam preocupados. Foi quando eu ouvi, mesmo de longe, a vozinha do menino do outro lado da linha. Ele estava chorando. Mamãe, cadê o papai? A tia Rose disse que vocês saíram juntos, mas só o papai voltou para buscar umas roupas. Ele disse que você tinha ido embora para sempre. Eu vi Maria José fechar os olhos, apertando o punho livre. A dor no rosto dela era quase física. Meu amor, mamãe não foi embora. Mamãe nunca vai abandonar vocês, nunca. O papai e a mamãe estão com alguns problemas, mas isso não muda o amor que eu tenho por vocês. Mas quando você vai voltar para casa? A pergunta do menino ecoou no ar frio da noite. Maria José me olhou e eu vi o desespero nos seus olhos. Como explicar para uma criança de 8 anos que o pai a havia abandonado numa estrada? João, deixa eu falar com a tia Rose de novo, tá bem? Diz para Ana Clara que a mamãe ama muito ela. Ela passou o telefone para a irmã e, mesmo sem conseguir ouvir a conversa toda, pude perceber que Rosemeire estava furiosa. Palavras como desgraçado, covarde e vou dar parte na polícia chegavam até mim. Rose, escuta, Maria José disse tentando acalmar a irmã. Eu estou com uma pessoa boa que me ajudou, um caminhoneiro chamado Antônio. Ele vai me trazer de volta para casa amanhã. Ela me olhou e eu assenti. Claro que ia levá-la de volta. Diz para os meninos que amanhã a mamãe vai estar aí para dar boa noite para eles. E Rose, obrigada por cuidar deles. Eu sei que sem você eu estaria perdida. Quando ela desligou, ficamos alguns minutos em silêncio. A praça estava quase vazia, apenas algumas pessoas passando apressadas por causa da garoa. Um casal de idosos caminhava de mãos dadas, e eu pensei em como o amor verdadeiro deve ser, companheirismo mesmo nas dificuldades. Eles estão com medo, ela disse finalmente. João sempre foi protetor, mesmo sendo pequeno. Depois do meu acidente, ele assumiu responsabilidades que não deveria ter. E Ana Clara, ela ainda não entende direito por que a mamãe não consegue mais corrê-las no quintal. Mas eles têm você, Dona Maria, e você está viva, está presente. Isso é o que importa. Ela limpou os olhos com as costas da mão. Tonho, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você parou para me ajudar? A maioria das pessoas teria passado direto. Eu empurrei a cadeira dela até um banco, coberto, para nos protegermos melhor da chuva. Sentei ao lado dela e olhei para o movimento lento da cidade. Porque já vi essa história antes, Dona Maria. Minha mãe passou pelos mesmos que a senhora está passando. A diferença é que ela não teve ninguém para defendê-la. Contei para Maria José sobre minha mãe, sobre o derrame, sobre como meu pai foi se afastando até desaparecer completamente. Como ela se sentia culpada por estar atrapalhando minha vida. Como morreu achando que era um peso. Quando eu vi
Aquele homem abandonando a senhora na estrada foi como se eu estivesse vendo minha mãe de novo, só que dessa vez eu podia fazer alguma coisa. Maria José pegou minha mão e apertou. Sua mãe criou um filho bom, Tonho. Tenho certeza de que ela ficaria orgulhosa. Ficamos conversando por mais 1 hora. Ela me contou sobre sua infância no interior de Minas, sobre como aprendeu a cantar, na igreja com a avó, sobre os sonhos que tinha antes de se casar. Falou sobre como Ricardo era diferente quando se conheceram, sobre como ele a fazia rir, sobre como eram felizes nos primeiros anos. Sabe o que mais me dói? Ela disse, olhando para as estrelas que começavam a aparecer entre as nuvens. Não é nem ter perdido o marido. É saber que os meus filhos vão crescer, pensando que o amor acaba quando as coisas ficam difíceis. Não necessariamente, eu respondi. Eles vão ver o quanto a mãe deles é forte. Vão aprender que o amor verdadeiro é aquele que não desiste. Foi quando a ideia que vinha fermentando na minha cabeça, desde que saímos da estrada, tomou forma completa. Dona Maria, a senhora disse que cantava na igreja. Sim, mas isso foi há muito tempo. E se eu disser que conheço uma rádio aqui em Anápolis, uma rádio comunitária que sempre procura talentos locais? Ela me olhou com desconfiança. Tonho, eu não canto há 3 anos. Sua voz está aí, só precisa de uma oportunidade para sair de novo. Mas eu não sei se consigo. E se eu fizer feio? E se der certo? Eu interrompi. E se for exatamente o que a senhora precisa para mostrar para os seus filhos que a mamãe deles não desistiu? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. A chuva tinha parado completamente e o cheiro de terra molhada perfumava o ar. Na praça, um grupo de jovens tocava violão e cantava. A música chegava até nós suave, como um convite. Minha avó sempre dizia que Deus fecha uma porta, mas abre uma janela. Maria José disse finalmente. Talvez você seja minha janela, Tonho. Então vamos tentar. Amanhã de manhã, antes de levar a senhora para casa, damos uma passada na rádio, sem compromisso, só para ver no que dá. Ela respirou fundo e assentiu. Tá bem, mas promete uma coisa? O que for. Se eu não conseguir, se a voz não sair, promete que não vai ficar com pena de mim? Eu segurei as 2 mãos dela. Dona Maria, a senhora já me mostrou mais coragem hoje do que muita gente mostra numa vida inteira. Pena é a última coisa que eu sinto pela senhora. Naquela noite, conseguimos um quarto num hotel simples próximo à rodoviária. Ela insistiu em pagar com o pouco dinheiro que tinha na bolsa, mas eu não deixei. Ajudei-a a se acomodar, e quando ia me despedir para dormir no caminhão, ela me chamou. Tonho? Sim, Dona Maria. Obrigada por tudo. Há muito tempo eu não me sentia humana. Eu sorri. A senhora sempre foi humana, Dona Maria. Só precisava de alguém para lembrar disso. Quando saí do quarto, olhei para o céu estrelado de Anápolis. Amanhã seria um dia importante, para ela e para mim. Pela primeira vez em 3 anos eu ia dormir sabendo que minha vida tinha um propósito maior do que apenas rodar estradas. Eu ia ajudar Maria José a encontrar sua voz. E quem sabe, no processo, eu também encontraria a minha. Acordei às 5 da manhã, como sempre. 23 anos na estrada criam hábitos que nem as circunstâncias mais incomuns conseguem quebrar. O sol ainda estava nascendo por trás dos prédios de Anápolis, pintando o céu com tons dourados que me lembraram da minha infância no interior. Fui até o quarto de Maria José por volta das 7. Bati na porta devagar, sem querer assustá-la. Dona Maria, é o Tonho. Pode entrar, veio a voz dela do outro lado. Encontrei-a já acordada, sentada na beirada da cama, olhando pela janela. Ela havia conseguido se trocar sozinha, uma blusa floreada azul que destacava seus olhos e uma saia simples. O cabelo estava penteado num rabo de cavalo baixo. Pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia preparada para alguma coisa. Dormiu bem? Perguntei.
Melhor do que esperava, ela respondeu com um sorriso tímido. Sonhei com minha avó. Ela estava cantando aquela música que sempre cantava para mim quando eu era pequena. Asa Branca. Bom sinal, eu disse, ajudando-a a se transferir para a cadeira de rodas. Está pronta para tomar café? Tem uma padaria aqui perto que, pelo cheiro, faz um pão de açúcar que deve ser uma beleza. Tonho! Ela disse, segurando minha mão antes que eu empurrasse a cadeira. Pensei a noite toda sobre essa história da rádio. Tenho medo. Medo? De quê? E se eu não conseguir mais? E se minha voz saiu feia? E se as pessoas rirem? Eu me ajoelhei na frente dela, olhando diretamente nos seus olhos. Dona Maria, vou te contar uma coisa. Minha mãe tinha medo de tudo depois do derrame. Medo de incomodar, medo de tentar, medo de falhar. Sabe onde isso levou ela? A uma vida inteira de arrependimentos. A senhora não vai passar pelo mesmo. Ela respirou fundo. Mas se der errado? Se der errado, a gente vai embora e segue viagem. Simples assim. Mas e se der certo? E se for exatamente o que a senhora precisa? Maria José ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu. Tá bem, vamos tentar. Na padaria, enquanto ela tomava café com leite e comia pão na chapa, eu liguei para Joaquim, um amigo caminhoneiro que conhecia todas as rádios da região. Ele me passou o contato da Rádio Esperança FM, uma comunitária que tocava música sertaneja e sempre abria espaço para talentos locais. Fala, Tonho, atendeu seu Benedito, o diretor da rádio. Que surpresa, tá passando por Anápolis. Estou sim, seu Benedito, e tenho uma proposta diferente para o senhor. Expliquei a situação de Maria José, obviamente omitindo os detalhes mais dolorosos. Falei sobre uma mulher que cantava na igreja e queria uma oportunidade de voltar a cantar. Rapaz, justamente hoje a gente está com um buraco na programação. A cantora que vinha aqui toda sexta-feira não pode vir. Se ela quiser, pode chegar aqui umas 10 horas. Quando voltei à mesa, Maria José estava brincando com as migalhas do pão, claramente nervosa. Então, ela perguntou, 10 horas, se a senhora quiser. Ela fechou os olhos e ficou em silêncio por um longo momento. Quando os abriu, havia uma determinação que eu ainda não tinha visto. Quero. A Rádio Esperança FM funcionava numa casa simples, no centro de Anápolis. Do lado de fora, uma antena alta se estendia em direção ao céu e uma placa colorida anunciava A Voz do Povo Goiano. Quando chegamos, já eram quase 10 horas. Seu Benedito nos recebeu na porta. Era um homem baixo, de uns 60 anos, com bigode grisalho e um sorriso contagiante. Essa deve ser a cantora, disse cumprimentando Maria José. Seja bem-vinda, dona. Maria José, ela respondeu, apertando a mão dele. E que tipo de música a senhora canta? Eu cantava no coral da igreja. Sertanejo, MPB, um pouco de tudo. Perfeito! Vem comigo que vou mostrar o estúdio. O estúdio era pequeno, mas aconchegante. 2 cadeiras, um microfone, uma mesa de som e numa parede dezenas de CDs e discos de vinil. Havia um violão encostado num canto. Sabe tocar? Seu Benedito perguntou, apontando para o instrumento. Um pouco, Maria José respondeu. Minha avó me ensinou algumas coisas. Ótimo! Nada melhor que voz e violão. Bem raiz, como a gente. Gosta! Ele ajustou o microfone na altura dela e ligou os equipamentos. O estúdio ficou iluminado por uma luz vermelha que indicava que estávamos no ar. Pessoal, aqui é o Benedito na Rádio Esperança FM. Ele falou no microfone com voz profissional. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, Dona Maria. José veio aqui para cantar pra gente. Seja bem-vinda, Dona Maria José. Ela se aproximou do microfone, as mãos tremendo ligeiramente. Boa manhã a todos. É um prazer estar aqui. Conta pra gente o que a senhora vai cantar hoje. Maria José me olhou através do vidro que separava o estúdio da sala de controle. Eu fiz sinal de positivo com o polegar.
Vou cantar Asa Branca, de Luiz Gonzaga, uma música que significa muito para mim. Seu Benedito pegou o violão e ofereceu a ela. A senhora quer acompanhamento ou prefere só a voz? Acho que vou tentar com o violão. Ela pegou o instrumento com cuidado, como quem reencontra um amigo de infância. Ajustou a posição, experimentou alguns acordes. Os dedos estavam enferrujados, mas ainda lembravam dos movimentos. E então ela começou. As primeiras notas do violão saíram tímidas, quase sussurradas. Mas quando ela abriu a boca para cantar, algo mágico aconteceu. Quando olhei a terra ardendo, a voz que saiu dela não era a voz quebrada de uma mulher derrotada. Era a voz de alguém que havia passado por tempestades e sobrevivido. Era rouca em alguns momentos, cristalina em outros. Era real, era verdadeira, era humana. Qual fogueira de São João! Eu senti um arrepio subir pela espinha. No estúdio, seu Benedito havia parado de mexer nos equipamentos e apenas escutava, hipnotizado. Eu perguntei a Deus do céu aí, por que tamanha judiação? A voz de Maria José crescia a cada verso. Era como se ela estivesse acordando de um sono de 3 anos. Como se cada palavra cantada fosse trazendo de volta pedaços de quem ela realmente era. Asa branca, do que a gente gosta. Quando ela chegou no final da música, havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, seu Benedito se aproximou do microfone. Pessoal, eu trabalho com música há 30 anos e raramente ouvi uma interpretação tão emocionante quanto essa. Dona Maria José, a senhora acabou de emocionar muita gente aqui em Anápolis. Ele fez uma pausa e olhou para os telefones da rádio que haviam começado a tocar. E pelo que estou vendo aqui, os nossos ouvintes concordam comigo. O telefone não para de tocar. Maria José olhou para mim através do vidro, os olhos brilhando. A senhora quer cantar mais alguma coisa? Seu Benedito perguntou. Ela pensou por um momento, depois assentiu. Tem uma música que eu sempre cantava para os meus filhos dormirem, Tocando em Frente, da Almir Sater. Pode mandar. Dessa vez, ela nem precisou do violão. A voz saiu mais segura, mais confiante. Quando ela cantou, ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Eu soube que ela estava cantando sua própria história. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. No meio da música, o telefone da rádio tocou novamente. Seu Benedito atendeu rapidamente. Alô? Ah, oi querida. Como? Ela está cantando? Aqui agora. Tá bom, eu falo para ela. Quando a música terminou, ele se aproximou do microfone. Dona Maria José, a gente acabou de receber uma ligação muito especial. Uma senhora chamada Rosemeire disse que é sua irmã e que está ouvindo. Junto com 2 netinhos dela, eles mandam dizer que amam muito a senhora. Maria José não conseguiu mais falar. Só chorava e sorria ao mesmo tempo. E tem mais, seu Benedito continuou. A gente recebeu mais de 20 ligações de pessoas querendo saber quando a senhora vai cantar aqui de novo. Parece que a senhora conquistou Anápolis. Quando saímos da rádio, 1 hora depois, Maria José estava transformada. Não era mais a mulher quebrada que eu tinha encontrado na estrada. Era alguém que havia redescoberto quem realmente era. Tonho, ela disse enquanto eu a ajudava a subir no caminhão. Você devolveu minha vida para mim. Não, Dona Maria, a senhora que nunca perdeu sua vida, só estava meio esquecida onde tinha guardado ela. Enquanto saíamos de Anápolis rumo à casa dela, Maria José cantarolava baixinho. E eu sabia que acontecesse o que acontecesse dali para frente, ela nunca mais seria a mesma. Nem eu. Tonho. Sim, Dona Maria. Meus filhos vão ficar orgulhosos da mãe deles hoje. Eu sorri. Sempre estiveram, Dona Maria.
sempre estiveram. A estrada se estendia à nossa frente, mas dessa vez não era uma estrada de fuga ou solidão. Era uma estrada de volta para casa, de volta para a vida. A viagem de volta para a cidade onde Maria José morava durou 3 horas, mas pareceu uma eternidade. Ela estava ansiosa, alternando entre momentos de euforia por ter cantado na rádio e períodos de silêncio preocupado, pensando em como seria o reencontro com João e Ana Clara. "Tonho!", ela disse quando passamos pela placa que anunciava Cidade Ocidental, 15 quilômetros. "E se as crianças estiverem com raiva de mim? E se elas acharem que eu abandonei elas?" Olhei para ela pelo retrovisor. Estava mordendo o lábio inferior, um hábito que eu havia notado sempre que ficava nervosa. "Dona Maria, aquelas crianças passaram a noite toda preocupadas com a senhora. Isso não é coisa de filho que tem raiva, é coisa de filho que ama." Mas Ricardo pode ter enchido a cabeça deles com mentiras. Pode ter dito que... Pode nada. Eu interrompi, parando o caminhão no acostamento. "A senhora vai parar de se martirizar agora mesmo." Ela me olhou surpresa. "A senhora acabou de cantar numa rádio e emocionar uma cidade inteira. A senhora ouviu a voz dos seus filhos no telefone ontem, preocupados e com saudade. A senhora é uma mãe que ama e uma mulher que não desistiu. Para de inventar problemas que não existem." Maria José respirou fundo e assentiu. "Tem razão. É difícil acreditar que as coisas podem dar certo depois de tanto tempo dando errado. Pois é melhor começar a acreditar porque estamos chegando." A casa de Rosemir ficava numa rua simples, de casas geminadas com portões baixos e jardins pequenos, mas bem cuidados. Quando paramos em frente ao número 247, pude ver cortinas se mexendo na janela. Alguém estava nos observando. "É aqui", Maria José disse, a voz trêmula de emoção. Antes mesmo que eu desligasse o motor, a porta da casa se abriu e 2 crianças saíram correndo. João, o mais velho, parou no portão como se não acreditasse no que estava vendo. Ana Clara, menor e mais impulsiva, correu direto para o caminhão. "Mamãe, mamãe!", ela gritava, com os cachos dourados voando ao vento. Desci rapidamente e comecei a desarmar a cadeira de rodas da carroceria. Maria José estava tentando descer sozinha, desesperada, para abraçar os filhos. "Calma, Dona Maria, deixa eu ajudar", eu disse, mas ela já estava se esticando na direção da menina. Ana Clara se jogou nos braços da mãe ainda dentro da cabine do caminhão. O abraço foi tão intenso que as 2 começaram a chorar ao mesmo tempo. "Eu pensei que você tinha ido embora para sempre", a menina soluçava. "O papai disse que você não queria mais a gente." "Isso não é verdade, meu amor", Maria José disse, beijando o rostinho da filha. "Mamãe nunca, nunca vai abandonar vocês, nunca." João se aproximou mais devagar, como faz uma criança que já aprendeu a ser cautelosa cedo demais. Quando finalmente conseguimos acomodar Maria José na cadeira, ele veio até ela, mas ficou parado, apenas olhando. "Oi, meu grande", ela disse, estendendo os braços. "Não vai dar um abraço na mamãe?" Foi quando ele desabou. O menino de 8 anos, que vinha tentando ser forte demais por tempo demais, finalmente se permitiu ser criança. Correu para os braços da mãe e chorou como se estivesse descarregando meses de preocupação. "Eu cuidei da Ana Clara, mãe", ele disse entre soluços. "Quando você não estava, eu cuidei dela. Fiz lanche, escovei o dente dela, li historinha." "Eu sei, meu amor, você sempre foi meu menino responsável, mas agora a mamãe voltou e nunca mais vai embora." Rosemary apareceu na porta, enxugando os olhos com o avental. Era uma mulher parecida com Maria José, alguns anos mais velha, com o mesmo cabelo castanho e os mesmos olhos doces. "Maria José", ela disse, vindo até nós, "quando eu ouvi você cantando no rádio hoje, eu soube que minha irmã tinha voltado.
As duas se abraçaram por cima das crianças, formando um círculo de afeto que me emocionou profundamente. Rose, esse é o Tonho, Maria José disse me apresentando. Foi ele que me salvou ontem. Se não fosse ele... Não precisa explicar, Rosemary disse, vindo apertar minha mão. Já entendi tudo. O senhor é um anjo disfarçado de caminhoneiro. Deixa de exagero, eu respondi sem graça. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, Tonho, Maria José disse, ainda com Ana Clara no colo e João grudado ao lado da cadeira. Você fez muito mais que isso. Você me lembrou quem eu sou. Entramos na casa e o que eu vi me aqueceu o coração. Era um lar simples, mas cheio de vida. Desenhos das crianças nas paredes, fotos da família espalhadas pela sala, o cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Mamãe, Ana Clara disse, puxando a blusa de Maria José. Você vai ficar aqui para sempre agora? Vou, meu amor, para sempre. E o papai? A pergunta que todas as crianças fazem e que nenhum adulto sabe como responder. Maria José olhou para Rosemary, depois para mim, buscando as palavras certas. O papai e a mamãe não vão. Mas morar juntos, Ana Clara. Mas isso não muda o amor que eu tenho por vocês. Vocês vão continuar sendo os amores da vida da mamãe. Mas por quê? João perguntou, com a maturidade precoce que as dificuldades trazem. Porque o papai foi embora? Às vezes, meu grande, as pessoas grandes fazem escolhas que não conseguimos entender. Mas o que importa é que vocês têm uma mãe que ama vocês mais que tudo nesse mundo. E uma tia Rose que cuida de vocês como se fossem filhos dela. E agora tem o tio Tonho também. As duas crianças me olharam, avaliando se eu era confiável. Você vai embora também? Ana Clara perguntou. Eu preciso continuar minha viagem, pequena, mas sempre que eu passar por aqui vou vir visitar vocês. Prometido. Promessa de caminhoneiro vale? João perguntou, ainda desconfiado. Vale mais. Que promessa de político? Eu respondi. E até ele sorriu. Rosemary preparou um almoço que parecia festa. Arroz, feijão, frango caipira, batata doce, salada de tomate com cebola. A mesa pequena ficou apertada com todos nós, mas ninguém se importou. Durante a refeição, João contou sobre a escola, sobre como tinha explicado para a professora que a mãe estava viajando. Ana Clara mostrou os desenhos que tinha feito, todos com uma figura feminina numa cadeira de rodas e duas crianças ao lado, sempre sorrindo. Esse é você, mamãe, ela disse apontando para um dos desenhos. Você está cantando. Maria José pegou o desenho e olhou por um longo tempo. Como você sabia que a mamãe gostava de cantar? Porque você sempre cantava para a gente dormir. Ana Clara respondeu como se fosse óbvio. E ontem à noite, quando você não estava aqui, eu tentei cantar sozinha, mas não saiu igual. Foi quando Maria José tomou uma decisão que mudaria tudo. Quer que a mamãe cante uma música agora? Os olhos das duas crianças se iluminaram. Qual música, mamãe? João perguntou. Aquela que eu sempre cantava quando vocês eram bem pequenininhos. Boi da Cara Preta. E ali, na sala simples da casa de Rosemary, com as crianças sentadas no chão aos seus pés, Maria José cantou. Sua voz encheu a casa de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Não era a performance emocionante da rádio. Era algo mais íntimo, mais verdadeiro. Era uma mãe cantando para seus filhos. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Ana Clara batia palmas no ritmo. João fechou os olhos e sorriu, como se estivesse revivendo memórias boas de quando era menor. Rosemary chorava silenciosamente. Na cozinha. E eu me lembrei da minha mãe cantando para mim quando eu era criança, antes do derrame, antes de tudo desmoronar. Pela primeira vez em 3 anos, essa lembrança não me trouxe dor, trouxe gratidão. Quando a música terminou, Ana Clara se jogou no colo da mãe. Agora eu sei que você voltou de verdade, mamãe, porque sua voz voltou também.
Maria José me olhou por cima da cabeça da filha, os olhos brilhando de gratidão e felicidade. É, ela disse, minha voz voltou mesmo. E naquele momento, eu soube que minha missão estava cumprida. Maria José não precisava mais de mim. Ela tinha encontrado o que realmente importava, o amor incondicional dos filhos e a certeza de que era muito mais forte do que imaginava. Mas a nossa história ainda não tinha acabado. Ainda faltava um último capítulo, e esse seria o mais difícil de todos. Eram quase 4 da tarde quando o Mercedes preto parou em frente à casa de Rosemary. O mesmo carro que eu tinha visto na estrada ontem, quando tudo começou. Pela janela da sala, vi Ricardo descendo do veículo com a mesma arrogância de sempre. Terno impecável, sapatos lustrados, postura de quem está acostumado a intimidar. Maria José estava no sofá, com Ana Clara dormindo no seu colo depois do almoço. João brincava no chão com uns carrinhos velhos. A cena era de uma paz doméstica que estava prestes a ser quebrada. É ele, Maria José sussurrou, e vi toda a cor sumir do seu rosto. Rosemary foi até a janela e confirmou. Esse desgraçado tem coragem de aparecer aqui depois do que fez. Rose, por favor, Maria José pediu, tentando manter a calma. Não quero que as crianças vejam confusão. Ricardo bateu na porta com força excessiva, como quem está acostumado a que suas batidas sejam atendidas imediatamente. Rosemary foi atender, mas eu a segurei pelo braço. Deixa eu falar com ele primeiro, eu disse. Tonho não precisa se envolver nisso, Maria José protestou. Já estou envolvido, Dona Maria, e vou continuar até ter certeza de que a senhora e as crianças estão seguras. Abri a porta antes que ele batesse de novo. Ricardo me olhou de cima a baixo, claramente surpreso por encontrar um caminhoneiro barbudo e sujo de graxa na casa. Quem é você? Ele perguntou no tom de quem está acostumado a desafiar pessoas que considera inferiores. Sou Antônio Silva, amigo da família, e o senhor deve ser Ricardo. Cadê minha mulher? E meus filhos? A forma como ele disse minha mulher me irritou profundamente. Como se ela fosse uma propriedade que ele havia emprestado e agora queria de volta. Eles estão bem, sem ajuda sua, eu respondi, bloqueando a entrada. Aliás, foi interessante encontrar a senhora na estrada ontem. Abandonada que nem cachorro. Ele me olhou com raiva, mas também com um lampejo de medo. Sabia que eu tinha visto tudo. Isso não é da sua conta. Quero falar com Maria José. Pode falar daqui mesmo. Ela está te ouvindo. Ricardo tentou passar por mim, mas eu não saí da frente. Ele era mais alto, mas eu era mais largo e tinha muito mais experiência em lidar com gente truculenta. Maria José! Ele gritou por cima do meu ombro. Para com essa palhaçada e vem para casa. As crianças precisam da mãe delas. Foi quando Maria José apareceu na porta, na cadeira de rodas, com uma determinação no olhar que me impressionou. Ela não estava mais a mulher quebrada de ontem. Era outra pessoa. Precisa de mãe, Ricardo? Ou você quer dizer que precisa de empregada doméstica grátis? Não fala bobagem. Você sabe que eu te amo. A mentira saiu tão naturalmente da boca dele que quase acreditei. Mas Maria José riu mesmo. Ama. Foi por amor que você me deixou numa estrada ontem? Foi por amor que você disse que eu não servia mais para nada? Ricardo olhou para mim, claramente incomodado com a presença de uma testemunha. Eu estava nervoso, falei besteira, mas vim buscar você. Isso não conta para nada? Conta sim, Maria José respondeu. Conta que você só voltou porque descobriu que não é tão fácil assim cuidar de 2 crianças sozinho. As crianças estão perguntando por você. Mentira. As crianças estão aqui comigo e estão felizes. Foi quando João apareceu, atrás da mãe, seguido por Ana Clara, que acabara de acordar. As 2 crianças olharam para o pai com uma mistura de medo e confusão. Papai! Ana Clara disse com a voz pequena. Oi, princesa. Papai veio buscar vocês para voltar para casa.
Mas a mamãe disse que vai ficar aqui com a gente, João disse, se posicionando protetoramente ao lado da mãe. A mamãe vai com vocês, filho. Ela só estava fazendo drama. Drama? Maria José se exaltou. Drama é abandonar a esposa numa estrada porque ela não serve mais para os seus padrões. Baixa a voz, Ricardo disse, olhando para os vizinhos que começavam a aparecer nas janelas. Você está fazendo escândalo. Escândalo! Eu vou te mostrar o que é escândalo, Maria. José pegou o celular e apertou alguns botões. Em segundos, o som da rádio Esperança FM começou a sair do aparelho. Era a gravação da música que ela havia cantado pela manhã. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. A voz dela encheu a rua inteira. Ricardo ficou paralisado, claramente não esperando por aquilo. Eu perguntei a Deus. Do céu, ai, por que tamanha judiação? O que é isso? Ele perguntou. Isso, Maria José disse, aumentando o volume. É a voz da mulher que você disse que não servia para nada. Isso é a Maria José que você tentou quebrar, mas não conseguiu. Alguns vizinhos começaram a se aproximar, atraídos pela música. Uma senhora idosa começou a bater palmas. Asa branca, do que a gente gosta. Quando a música terminou, tinha se formado uma pequena multidão na frente da casa e todos aplaudiam Maria José. Você cantou na rádio? Ricardo perguntou. Incrédulo. Cantei e vou cantar de novo, porque descobri que a mulher que você tentou destruir nunca deixou de existir. Ela só estava escondida. Isso é ridículo. Você não pode sustentar duas crianças cantando em rádio de cidade pequena. Talvez não, Maria José admitiu. Mas posso tentar. E é melhor tentar sendo eu mesma do que passar o resto da vida sendo alguém que você quer que eu seja. Foi quando Ana Clara fez algo que nenhum de nós esperava. Ela saiu de trás da mãe e foi até o pai. Papai, ela disse, com a seriedade de uma criança que entende mais do que deveria. Você foi malvado com a mamãe ontem? Ricardo se ajoelhou, na altura da filha, claramente desconfortável. Não, princesa. Papai e mamãe só tiveram uma briga de adultos. A tia Rose disse que você deixou a mamãe sozinha na estrada. Isso é coisa de gente má. Ana Clara. Eu não quero morar com gente má, a menina disse, voltando para perto da mãe. Quero ficar com a mamãe que canta. João, que havia ficado observando tudo em silêncio, finalmente falou. Pai, por que você fez aquilo com a mãe? A pergunta de uma criança de 8 anos desarmou Ricardo completamente. Por alguns segundos, vi um lampejo de algo que poderia ser remorso nos olhos dele. João, você não entende. As coisas entre adultos são complicadas. Não são, não, o menino respondeu com uma sabedoria que me partiu o coração. A gente tem que cuidar de quem a gente ama. A mãe sempre cuidou da gente, mesmo na cadeira de rodas. Você só cuidava quando era fácil. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo olhou para as crianças, depois para Maria José, depois para mim. Sabia que havia perdido. Tá bom, ele disse finalmente se levantando. Vocês querem ficar com ela? Fiquem, mas não venham me pedir ajuda quando virem que não é tão fácil assim. Nunca pedi sua ajuda quando você estava em casa. Maria. José respondeu, não vou começar agora. Ricardo se dirigiu ao carro, mas se virou mais uma vez. E você, disse, apontando para mim, melhor não se meter onde não é chamado. Eu me meto onde minha consciência manda, eu respondi. E ela manda eu proteger quem precisa de proteção. Ele entrou no carro e acelerou, levantando poeira. Quando o barulho do motor se afastou, Ana Clara correu para os braços da mãe. Ele não vai mais voltar para fazer a mamãe chorar? Não, meu amor, nunca mais. João se aproximou mais devagar, como sempre. Mãe, a gente vai ficar bem mesmo sem ele? Maria José segurou a mão do filho. Sabe de uma coisa, meu grande? A gente já estava bem sem ele há muito tempo. Só não tinha percebido ainda. Rosemary, que havia ficado observando tudo da porta, finalmente se aproximou. Maria José, vocês vão morar aqui comigo.
A casa é grande, as crianças já estão acostumadas e eu adoraria ter vocês por perto. Rose, eu não posso abusar da sua bondade. Bondade nada, é família cuidando de família. E depois dessa apresentação de hoje, tenho certeza de que você vai conseguir um trabalho cantando por aí. Foi quando eu me lembrei da conversa que havia tido com seu Benedito antes de sairmos da rádio. Dona Maria, esqueci de contar uma coisa. Seu Benedito disse que, se a senhora quiser, pode ter um programa semanal na rádio. 1 hora toda sexta-feira, cantando e conversando com os ouvintes. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sério? Seríssimo. E vai receber um salário. Não é muito, mas já é um começo. Maria José olhou para as crianças, depois para a irmã, depois para mim. Tonho, como eu posso te agradecer? Não precisa me agradecer, Dona Maria. Você me deu muito mais do que recebeu. Como assim? Olhei para aquela família reunida, para as crianças felizes, para Maria José irradiando uma força que eu não sabia que existia. Você me mostrou que ainda existem coisas pelas quais vale a pena lutar. Que ainda existem pessoas que merecem que a gente se importe. Há 3 anos eu vivo achando que a vida não tem mais sentido. Você me provou que eu estava errado. Naquela tarde, sentado na varanda da casa de Rosemary, ouvindo Maria José cantar para os filhos, enquanto o sol se punha no horizonte, eu soube que minha vida havia mudado para sempre. Não só a dela, a minha também. E tudo havia começado com um ato simples: parar para ajudar alguém que precisava. Às vezes, é só isso que a vida pede da gente. Um pouco de humanidade quando o mundo parece ter esquecido o que isso significa. 3 meses se passaram desde aquele dia em que encontrei Maria José abandonada na estrada. 3 meses que mudaram minha vida de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Era uma sexta-feira de fevereiro quando voltei à cidade ocidental. Desta vez, não era por acaso. Havia mudado minha rota propositalmente para passar por lá, como vinha fazendo toda semana desde aquele encontro que mudou tudo. Parei o caminhão em frente à casa de Rosemary às 5 da tarde, exatamente no horário em que sabia que o programa de Maria José na Rádio Esperança estava terminando. Ela havia se tornado uma pequena celebridade na região. A Voz da Esperança, como os ouvintes a chamavam, tinha conquistado não apenas Anápolis, mas várias cidades vizinhas. João foi o primeiro a me ver. Agora, com 9 anos, havia crescido alguns centímetros e perdido aquela tensão constante que carregava nos ombros quando o conheci. Correu até o portão com o sorriso banguela. Tinha perdido 2 dentes da frente no mês anterior. Tio Tonho chegou!" Ele gritou. Pulando de alegria, Ana Clara apareceu em seguida, ainda de uniforme escolar, mas com uma fita nova no cabelo que eu não conhecia. Aos 7 anos, ela havia se tornado uma criança ainda mais falante e expressiva. Tio, você trouxe história nova da estrada? Ela perguntou, se pendurando no meu braço. Trouxe sim, pequena, e trouxe presente também. Maria José chegou, alguns minutos depois, vindo da rádio. Eu sempre me emocionava ao vê-la. A transformação era completa. O cabelo estava cortado num estilo moderno. Ela usava uma blusa colorida que realçava seus olhos e, principalmente, carregava no rosto uma luz que não estava lá quando a conheci. Chegou na hora certa, ela disse, me abraçando da cadeira, de rodas. Acabei de sair do programa. Hoje cantei aquela música que você gosta, Tocando em Frente. Como foi a audiência? Seu Benedito disse que batemos o recorde de ligações. Parece que tem gente ouvindo até de Goiânia. Rosemary apareceu na porta, enxugando as mãos no avental. Nos últimos meses, ela havia se tornado como uma mãe para mim também. Sempre insistia para eu ficar para o jantar. Sempre separava quitutes para eu levar na viagem. Tonho, meu filho, você chegou bem na hora. Fiz aquele frango com quiabo que você gosta.
Ah, Dona Rose, a senhora vai me fazer engordar, eu respondi, mas já estava salivando só de pensar. Entramos na casa e, como sempre, fui invadido por aquela sensação de lar que eu havia perdido há tantos anos. A sala estava decorada com novos desenhos de Ana Clara. Agora ela desenhava não apenas a família, mas paisagens, flores, animais. João havia montado um quebra-cabeças de 1000 peças na mesa do centro, coisa que jamais teria paciência para fazer nos primeiros tempos que o conheci. Tio Tonho, Ana Clara disse, subindo no meu colo. A mamãe recebeu uma carta importante. Hoje, olhei para Maria José, que estava com um sorriso misterioso no rosto. Que carta, Dona Maria? É uma proposta de trabalho, de Brasília. Meu coração disparou. Brasília ficava longe, muito longe. Que tipo de proposta? Uma rádio grande de lá ouviu meu programa e quer me contratar para apresentar um programa diário, de segunda a sexta, 2 horas por dia. Isso é incrível, Dona Maria. E realmente era. Mas uma parte de mim estava apavorada com a possibilidade de perdê-la. O salário é 3 vezes o que eu ganho aqui, ela continuou. Seria uma oportunidade única para dar uma vida melhor para as crianças. E você vai aceitar? Perguntei, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Depende. De quê? De uma conversa que preciso ter com você. Rosemeire, que conhecia Maria José melhor que ninguém, imediatamente entendeu o recado. Crianças, vamos ajudar a titia a preparar o jantar. O tio Tonho e a mamãe precisam conversar. Quando ficamos sozinhos na sala, Maria José me olhou com aquela intensidade que eu havia aprendido a reconhecer quando ela tinha algo importante para dizer. Tonho, nos últimos 3 meses, você se tornou mais que um amigo para a nossa família. Você se tornou família mesmo. Vocês também se tornaram família para mim, Dona Maria. As crianças te adoram, Rose te considera um filho, e eu... Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu me apaixonei por você. O mundo parou. Literalmente parou. Eu podia ouvir meu coração batendo no ouvido, podia sentir o sangue subindo para o rosto. Dona Maria, deixa eu terminar, ela disse, segurando minha mão. Eu sei que você sente alguma coisa por mim também. Vejo no jeito que você olha para mim, no cuidado que tem comigo e com as crianças. Vejo no jeito que você mudou nesses últimos meses. Era verdade. Eu havia me apaixonado por Maria José. Não apenas pela mulher corajosa que ela havia se tornado, mas por tudo que ela representava. Força, determinação, amor incondicional pelos filhos. Ela me havia ensinado que eu podia ser mais que apenas um homem solitário rodando estradas. É verdade, eu admiti. Estou apaixonado por você. Perdi a cabeça por você no momento em que vi você cantando para seus filhos naquele primeiro dia. Então por que nunca disse nada? Porque eu hesitei. Mas sabia que era hora de ser completamente honesto. Porque tenho medo. Medo de... E quê? Medo de não ser bom o suficiente para você e para as crianças. Eu sou um caminhoneiro de 51 anos, Dona Maria. Tenho uma casa simples, uma vida simples. Vocês merecem mais. Ela largou minha mão e me deu um tapa no braço. Antônio Silva, você é o homem mais tolo que eu conheço. Por quê? Porque você ainda não entendeu que você já nos deu mais em 3 meses do que Ricardo deu em 10 anos de casamento. Ela se aproximou mais, até ficarmos face a face. Você nos deu segurança, carinho, risadas. Você ensinou João que homem de verdade é aquele que protege quem ama, não aquele que abandona na dificuldade. Você ensinou Ana Clara que existem pessoas em quem se pode confiar. E me ensinou que eu posso ser amada exatamente como sou. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Dona Maria! E tem mais uma coisa.
Essa proposta de Brasília só vale a pena se você for conosco. Como assim? Estou te pedindo para morar conosco, Tonho, para ser pai dos meus filhos, para ser meu companheiro, para construirmos uma família de verdade. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelos ruídos vindos da cozinha. Rosemary conversando com as crianças, o barulho de panelas, o riso de Ana Clara, sons de lar, sons de família. E meu trabalho, minha vida na estrada? Em Brasília tem várias transportadoras. Você pode trabalhar em rotas menores, dormir em casa toda noite, ou pode tentar outra coisa. O que importa é que estaremos juntos. Olhei para aquela mulher extraordinária que havia entrado na minha vida do jeito mais improvável possível. 3 meses atrás, ela estava quebrada numa estrada. Agora estava me oferecendo uma segunda chance na vida. Dona Maria, você tem certeza? Você tem certeza de que quer dividir sua vida com um caminhoneiro velho e teimoso? Tenho certeza de uma coisa. Quero dividir minha vida com o homem que me salvou, que salvou meus filhos, que me mostrou que eu podia ser forte de novo. Foi quando João apareceu na porta da sala. Tio Tonho, posso falar uma coisa? Claro, meu grande. Ele se aproximou e subiu no meu colo, coisa que fazia cada vez com mais naturalidade. Você vai ser nosso pai agora? A pergunta me pegou desprevenido. Por que você está perguntando isso, João? Porque a Ana Clara disse que você e a mãe ficam se olhando com carinha de apaixonado. Ele respondeu com a honestidade brutal das crianças. E porque eu queria muito ter um pai que não vai embora. Ana Clara apareceu correndo atrás do irmão. Eu ouvi tudo. O tio Tonho vai ser nosso papai? Maria José e eu nos olhamos e começamos a rir. As crianças haviam decidido por nós. Se vocês quiserem, eu disse abraçando os dois, se vocês realmente quiserem, eu adoraria ser o pai de vocês. Queremos, eles gritaram em uníssono. Rosemary apareceu na porta da cozinha com os olhos vermelhos de emoção. Finalmente, achei que vocês nunca iam ter coragem de se declarar. A senhora sabia? Perguntei. Meu filho, estava escrito na testa de vocês dois. E posso dizer uma coisa, vocês foram feitos um para o outro. Naquela noite, depois do jantar, depois das crianças dormirem, depois de Rosemary se recolher para o quarto, Maria José e eu ficamos na varanda conversando sobre o futuro. A lua estava cheia e as estrelas brilhavam num céu limpo de inverno. Tonho, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você acha que sua mãe diria sobre tudo isso? Pensei por um longo momento. Nos últimos meses, sempre que pensava na minha mãe, não sentia mais apenas dor. Sentia também gratidão pela forma como ela me criou, pelos valores que me ensinou. Acho que ela diria que eu demorei demais para encontrar minha família, respondi, e que ela está orgulhosa de ver que o filho dela aprendeu a cuidar de quem ama. Ela estaria mesmo. Tenho certeza. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo os sons da noite, grilos cantando, um cachorro latindo longe, o vento balançando as folhas da mangueira no quintal. Dona Maria, posso te fazer uma pergunta agora? Pode. Você tem certeza de que não vai se arrepender? De escolher uma vida simples com um homem simples? Ela segurou minha mão e entrelaçou nossos dedos. Tonho, eu aprendi uma coisa nesses últimos anos. A vida não é sobre ter muito, é sobre ter o que realmente importa. E o que realmente importa é amor, é família, é acordar todo dia sabendo que você tem pessoas que se importam com você. E você acha que eu posso te dar isso? Você já está me dando isso há 3 meses. 6 meses depois, eu estava de terno emprestado na igreja de Cidade Ocidental, esperando Maria José chegar para o nosso casamento. Era uma cerimônia simples, apenas família e amigos próximos. Seu Benedito da rádio estava lá, alguns vizinhos, colegas caminhoneiros que eu havia convidado.
Quando as portas da igreja se abriram e eu vi Maria José entrando, empurrada por João numa cadeira de rodas decorada com flores, pensei em como a vida pode mudar de forma inesperada. Ana Clara jogava pétalas de rosa no chão, usando um vestido rosa que ela mesma havia escolhido. Maria José estava lindíssima, com um vestido simples mas elegante, o cabelo solto sobre os ombros e, principalmente, com aquele sorriso que havia me conquistado desde o primeiro dia. Quando ela chegou ao altar, João veio até mim e sussurrou: "Cuida bem da nossa mãe, tio Tonho." "Vou cuidar sim, meu grande, para sempre." A cerimônia foi emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Maria José segurou minha mão e disse: "Tonho, você me encontrou quando eu estava perdida e me mostrou que eu nunca estive realmente perdida. Apenas estava esperando a pessoa certa para me lembrar quem eu era. Prometo te amar, te respeitar e construir ao seu lado uma família baseada no amor verdadeiro." Quando chegou minha vez, olhei para ela, depois para as crianças, depois para Rosemeire, que chorava na primeira fileira. "Maria José, você me ensinou que a vida vale a pena quando temos pessoas para amar. Prometo ser o marido que você merece, o pai que essas crianças merecem, e principalmente, prometo nunca deixar você esquecer o quanto é especial." Quando o padre disse: "Pode beijar a noiva", eu me ajoelhei ao lado da cadeira de rodas e dei o beijo mais sincero da minha vida. João e Ana Clara correram para nos abraçar, e naquele momento, eu soube que estava exatamente onde deveria estar. Hoje, 2 anos depois daquele encontro na estrada, nossa vida em Brasília é tudo que eu nunca soube que podia sonhar. Maria José tem seu programa diário na rádio e se tornou uma das vozes mais queridas da capital. João, agora com 11 anos, joga futebol na escolinha do bairro e me chama de pai, com a naturalidade de quem nunca conheceu outra realidade. Ana Clara, com 9 anos, herdou a voz da mãe e já canta no coral da escola. Eu deixei as longas viagens e trabalho numa transportadora local, fazendo rotas de um dia. Todo dia volto para casa, todo dia janto com minha família, todo dia durmo ao lado da mulher que amo. Rosemer veio morar conosco no ano passado, quando completou 60 anos. Diz que não confia em ninguém mais para cuidar dos seus netos. A casa nunca está silenciosa, sempre tem música, risadas, conversas, discussões bobas sobre o que assistir na TV. Às vezes, quando estou dirigindo nas estradas ao redor de Brasília, lembro daquele fim de tarde de novembro, quando vi um homem abandonando uma mulher numa estrada. Lembro da raiva que senti, da indignação que me fez parar. Nunca imaginei que aquele momento mudaria completamente o rumo da minha vida. Maria José diz que foi Deus que me colocou naquela estrada naquele dia. Eu não sei se foi Deus, se foi destino ou se foi apenas sorte. O que eu sei é que aprendi uma coisa que nunca vou esquecer. Às vezes, a vida coloca pessoas no nosso caminho exatamente quando mais precisamos delas. E às vezes, quando paramos para ajudar alguém, descobrimos que quem realmente estava precisando de ajuda éramos nós mesmos. Toda sexta-feira, quando Maria José canta no rádio, ela sempre termina o programa com a mesma frase. Lembrem-se, queridos ouvintes, nunca sabemos quando vamos encontrar alguém que pode mudar nossa vida. Por isso, sejam gentis com todos que cruzarem o caminho de vocês. Porque às vezes, a pessoa que vocês ajudam hoje pode ser exatamente quem vocês precisavam encontrar. E toda sexta-feira, quando ouço essa frase, sorrio e lembro do homem solitário que eu era antes de encontrar minha família. Hoje, quando olho para trás, sei que aquele não foi o dia em que salvei Maria José. Foi o dia em que Maria José me salvou. E a estrada, que por tantos anos foi meu refúgio da vida, se tornou o caminho que me levou para casa.